Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver essa aula, galera. Tudo bem? Aqui é o Nelson e eu vou dar aula de. Será, né, a segunda aula de Geografia Humana, a parte que eu estou cobrindo. Junto do Ravel, ele faz a Geografia Física com vocês. Eu estou pegando essa parte humana, né? E vai ser comércio multilateral. Calma aí que aqui tá comérico, né? Deixa eu consertar isso aqui rapidinho. Comércio multilateral, né? E bem, em épocas de coronavírus a gente se adapta e faz a aula como pode, vocês não vão ficar desamparados, a gente dá um jeito de propagar o conhecimento e conduzir vocês para aprovação. E bem, é isso, né? Antes de tudo, eu gravei essa aula antes e ficou horrível, ficou muito longo, porque eu tentei juntar blocos econômicos junto dessa aula, mas não dá, tem que separar mesmo. Mas mesmo assim, ainda é possível você não ficar faltando tempo e faltar aula, entende? A gente vai conseguir cobrir o conteúdo que na próxima aula eu mostro o índice de incidência das questões. Eu já mostrei na primeira aula, aliás, eu vou gravar a primeira aula depois também. Então, vocês nunca vão deixar de ver essa incidência. E bom, a gente vai fazer essas aulas online para vocês, né? Cada tutor na sua modalidade. E vamos ver se dá certo. Vai dar bom, gente. E antes de começar comércio multilateral, essa aula, eu queria apresentar não é a matriz de referência do Enem. Essa aqui são os gráficos das competências. Que parte da matéria eles abrangem nas provas deles? O que eles pegam? Qual é a lógica de cada disciplina aplicada nas questões que eles pedem, né? Vocês podem ver aqui, ó, que, por exemplo, nessa aula de comércio, eu vou procurar fazer isso com cada aula. A gente trabalha a competência 2 e 4, né? E a 2 a gente pega a habilidade... Calma aí. A 7, né? Basicamente, não só a 7, mas aqui na competência 2, transformações dos espaços geográficos como produto de relações socioeconômicas, estou falando de economia para vocês, né? E culturais no poder. Tudo está envolvido. A globalização hoje em dia, o que faz ela ser como é hoje, como que os países estão interconectados, basicamente se relacionam justamente com essa lógica aqui. Das habilidades, ó, essa 7 entra com certeza, significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Por que uma nação é mais forte que a outra? A gente vai conseguir ver isso dentro dessa matéria. Fluxo populacional ainda não. Problemas de ordem econômico-social podem influenciar no fluxo de pessoas, né? A gente consegue ver isso dependendo da questão. Significado histórico-geográfico de organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional, mundial, com certeza essa matéria cobre. Reconhecer a dinâmica da organização de movimentos sociais, nem tanto nessa matéria. Aqui na competência 6, não é a 6. Basicamente a 4, né? Aqui na 4 a gente vê envolvendo muito forte a economia, né? Impacto no processo de produção, desenvolvimento e transformações técnicas e tecnológicas que possibilitaram isso aqui acontecer, né? Processo de produção e desenvolvimento. Das habilidades, olha, essa 16 entra. Novas tecnologias no processo de territoriação, com certeza. Processo de produção e circulação de riquezas. Cara, essa 18 total. Frequência de informações técnicas e tecnológicas que terminam várias fontes de produção. 19. 20, importantíssima, ó. Argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias, a vida social, o mundo do trabalho. A gente vai ver isso tudo, galera, dentro dessa matéria aqui.
E vocês vão pegando a lógica do assunto e vão conseguindo aplicar. Comércio multilateral nada mais é do que como que hoje em dia o capitalismo e o poder da moeda, né, como que o dinheiro hoje em dia como moeda de troca de serviços, como uma ferramenta que possibilita a troca de informações, serviços, possibilita as relações humanas, né? Como que o dinheiro e como que a moeda em si fazem os países terem suas relações estabelecidas com os outros. E dentro disso também entra as relações de trocas comerciais, de fluxo de capital, do dinheiro de investimento, que é o capital, né? Como que é as trocas de serviços, de mão de obra, como que cada país busca melhores condições para se situar nesse universo de competição, que não passa de uma competição, né, para você conseguir estabelecer melhores condições de trocas e de comércio, né? Então, basicamente, é esse o cenário do comércio que a gente vê hoje em dia. O histórico é nesses 4 pontos aqui. Teve o fim da Segunda Guerra Mundial e a gente teve uma intensificação muito grande de processo de importação e exportação. É válido lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi um ponto da história humana que envolveu muita tecnologia, muita aplicação de estudo e conhecimento e inovações tecnológicas que foram passadas para todos os setores da sociedade, né? Setor civil. Eu quero dizer, em questão de comunicação, a internet surgiu, tem a sua origem na Segunda Guerra Mundial. Internet, melhoria de meios de transporte, sabe? Tudo que facilita a logística hoje em dia desse cenário global, dessa globalização que hoje só é possível justamente porque a gente teve uma evolução na infraestrutura, seja na sua forma de se locomover ou de se comunicar. Fundamental essa revolução para a gente conseguir entender como tudo ocorre hoje. Então, beleza, teve intensificação de processos de importação e exportação mundial. Calma aí que eu vou pausar por causa do bombeiro. Tá, os bombeiros passaram. Acidentes acontecem numa aula EAD, né? Então, voltando do ponto que eu parei, desde a Segunda Guerra Mundial a gente teve uma intensificação agressiva, estrondosa, imensa, das trocas comerciais entre as nações, né? E com essa quantidade de trocas de informação, de um país exportando e outro importando, é necessário regular tudo isso por medidas, regras. Acaba que isso é necessário. Você passa a ver como é importante ter alguém regulando essas trocas. Ou então você vai ter uma forte influência, como posso dizer, de alguns países serem protagonistas nessas nas trocas comerciais. Tem país que tem mais tempo com a indústria se desenvolvendo, mais tempo com a educação de ponta, que vai levar vantagem se não tem um órgão regulatório. E tudo isso culmina na década de 90 com a criação da Organização Mundial de Comércio, a OMC, que é o nosso marco aí como instituição regulatória que atua sobre como que cada país se relaciona com o outro numa situação comercial, né, e todas as demandas deles. Então, isso é bastante importante. Já de primeira, assim, para vocês terem uma noção disso da OMC, tá, a gente não precisa ficar tão parado no tempo. A gente procura aprender mais de como que a situação está hoje em dia, porque o índice das provas é mais voltado para o nosso cenário presente, né? Então não tem muito o que ficar estudando a parte mais antiga e a origem, pontinho por pontinho de cada órgão e tudo mais, né? Olha essa questão aqui sobre a OMC. Eu não vou... Aqui não é ditadura, gente. Eu vou mostrar para vocês como eu faço questão, né? Eu vou usar essa questão como exemplo. Eu sempre pulo para referência da questão. Bom, aqui já dá para ver que é sobre economia, né?
Aí não dá para identificar o que é ADP, deve ser algum jornal, alguma fonte assim. E eu vou para o enunciado. Assinalar a alternativa que contém o objetivo principal da OMC. Objetivo principal, então nas alternativas podem ter objetivos secundários ou coisas que te distraiam. Então tu já fica ligado que o objetivo principal vai ser a assertiva mais correta, algo que define bem a OMC mesmo. Nos próximos slides eu vou falar mais da OMC, mas é bom, não tem problema nenhum em fazer uma questão agora, né? Bom, vamos para o enunciado. O conselho. E quando eu pulo para pergunta, eu leio as alternativas já, porque às vezes dá para você eliminar coisas absurdas. Mas se eu ler as alternativas, vai acabar estragando a questão. Então, vamos ler o enunciado primeiro mesmo. As alternativas eu leio numa aula só de exercícios. O Conselho do Mercado Comum, convocado pela primeira vez na história do Mercosul, de forma extraordinária, tenta resolver o conflito comercial provocado pela imposição de medidas contra o comércio da região por parte da Argentina. Eita, li tudo errado, né? O Conselho do Mercado Comum, CMC, convocado pela primeira vez na história do Mercosul, de forma extraordinária, para tentar resolver o conflito comercial provocado pela imposição de medidas contra o comércio da região por parte da Argentina, transferiu as decisões para a Organização Mundial do Comércio. O erro da leitura não foi meu. Quem escreveu esse parágrafo aí, cara, fez um parágrafo muito longo, até atrapalha. Olha só. O Mercosul apelou para a Organização Mundial de Comércio por algum motivo. O Mercosul é um bloco econômico, né? É uma união aduaneira. A gente estuda ele melhor na próxima aula, mas é um bloco econômico que adota a tarifa externa comum e livre circulação de mercadorias. Para que eles apelaram para a OMC? Com certeza querem alguma proteção e regular alguma taxa que está quebrando a economia dos integrantes desse bloco, né? Vamos lá. O objetivo da OMC nesse caso, por causa de conflito comercial, imposição de medidas contra o comércio da região parte da Argentina. Como que a OMC vai intervir nisso? Vai incentivar o crescimento econômico entre os países membros com a geração de empregos e estabilidade financeira? Em contextos de... A OMC, ela existe não é um órgão que vai incentivar diretamente o crescimento econômico. Ela nunca que vai gerar emprego. A OMC não vai fazer isso. Não é da competência deles. Essa aqui você elimina. De forma indireta, ela deve facilitar um país a ter taxas melhores de empregabilidade, mas a OMC nunca que vai, de forma objetiva, procurar isso, né? Fiscalizar o comércio mundial e fortalecer o multilateralismo, disciplinando o comércio mundial contra barreiras protecionistas de importação. Olha, interessante, né? Você faz uma bolinha aqui ou algum sinal que pode ser a correta. Barreira protecionista é como cada país justamente protege a produção nacional por meio de taxas, de medidas sanitárias, sabe? Preservar a paz e segurança do mundo, eu já parei de ler aqui. Isso é coisa da ONU, é outra organização da ONU não, não, das Nações Unidas, né? ONU, Nações Unidas. Eles têm tem a cúpula da ONU que justamente busca essa paz internacional. Foi tanto a origem da OMC quanto da ONU e outros órgãos internacionais, todos pós Segunda Guerra Mundial, só para vocês terem noção. Conceder empréstimo ao país que necessitam de dinheiro para investimento, isso é competência da Fundação Monetária Internacional, FMI, outra instituição que atua internacionalmente. Criar um mercado comunitário único com mecanismos de proteção agrícola por meio de tarifação a produto importado. Criar um mercado comunitário único. Não, a OMC não vai fomentar nenhum mercado único em nenhum lugar. Os mercados comunitários eles surgem como blocos econômicos, mas não é a OMC que vai impor essa situação. Acaba que a correta é a B mesmo, gente. E a OMC é isso aqui, não tem erro. Esses próximos gráficos aqui, eu quero mostrar para vocês como é que é o mundo hoje das exportações, né? Como que o comércio hoje em dia é visto. Se você pensa em comércio, você pensa como que cada país se posiciona no cenário mundial de troca comercial, né? Como que o dinheiro está nesse país, como é que é o produto interno bruto dele, o PIB e tudo mais, né? Esse gráfico aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte.
olha só como que do valor de um gráfico de 2014 do comércio mundial tem taxas maiores para todos esses países aqui, olha. O que que explica esses países sendo responsáveis por maiores porcentagens na participação do comércio mundial? Tá vendo que eles são países bem conhecidos da Europa e esses aqui que surgiram com o tempo, Hong Kong também, esses da Ásia que não tem a cara de, não são europeus nem norte-americanos, mas estão lá na ponta, né? Gente, cada país assume uma posição comercial no mundo, né? E como que ele chega nessa posição é a história da evolução sociocultural e econômica desse país. Os países da Europa aí foram pioneiros em revoluções industriais, investimento em educação desde o surgimento desses países e toda a infraestrutura necessária para a circulação de bens de capital e de dinheiro e tudo mais. São países pioneiros, não tem como não serem eles os protagonistas do comércio mundial como a gente vê hoje. É difícil não ser, porque eles tiveram todo um histórico que objetivou, não que tenham objetivado nada, eles não sabiam do futuro na época que eles estavam crescendo, mas eles foram crescendo, né? E a cultura desses países foi de investimento e tudo mais. Isso explica o porquê deles serem, como que algum país pode ser responsável por uma grande fatia do comércio mundial, né? E os outros aqui também têm as suas posições internacionais asseguradas pelas suas origens históricas e evoluções dos seus países. Mas não é uma regra muito impositiva, sabe? Não significa que, olha só onde, digamos, a Suíça está aqui, a Áustria está bem baixo. Não significa Suécia, olha só. A participação da Suécia no comércio mundial em 2014. Baixíssimo. Significa que a Suécia é um país horrível? Não. Só significa que ela tem um sistema político que faz uma gestão sueca que permite a existência do país de uma forma muito boa e que não necessariamente tem que vender, cara. Para você ser um país bom, você não tem que ter o maior PIB. Ai, meu PIB é maior que o seu, blá 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 blá. Não, cara, na verdade não. Eu não sublinhei a China e a Coreia do Sul aqui. Sabe o que faz um país como a China e a Coreia do Sul, que eram paupérrimos, pobres, ferrados economicamente por volta da década de 50, 60, 70, e o que fez em 40 anos os caras virarem foguete? Um dragão chinês e o que a Coreia pode ser? K-popeiros, né? E uma grande nação do K-pop. O slide é autoexplicativo, gente. Eu não vou nem falar, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Governo, família, educação, investimento, níveis extraordinários. Educação, desgraça. Não tem como você crescer economicamente sem investimento nisso, galera. Não tem como fugir, por motivos óbvios. Você vai ter um conhecimento de ponta que vai agregar valor a toda a sua produção industrial, sabe? Na formação, formou engenheiros e operários. Óbvio, né, galera? Tem um link aqui. E até um link curtinho. É só você copiar e colar ou pesquisar o título da matéria que aparece. Aqui foi a Coreia do Sul, no caso. Acho que eu estava falando de China, não. Aqui em cima é a Coreia do Sul. Bom, a China quer virar a primeira e mais desenvolvida economia do mundo, né? Olha só. Não tem como escapar, né? 250 bilhões de dólares do ensino superior. O resultado vem, galera. Não tem muito o que falar nesse slide autoexplicativo, né? E é tanto de instituição internacional quanto de nacional. Quem é estrangeiro quer ir pra lá e tem uma mente boa, vai, cara. Maravilhoso, né? E cada país assume uma posição no comércio mundial e os que acordam conseguem correr atrás, né?
mais um gráfico de exportação do mundo evidenciando o crescimento da China. Olha o que aconteceu em 10 anos. Cara, não tem 500 bilhões de dólares em 2.500 em 2014. Olha que salto demoníaco, cara. O projeto chinês é um projeto muito forte. Tem as características e as peculiaridades. Tem a política chinesa de censura por ser um partido comunista e tudo mais. Tem a ideologia deles. Isso é uma questão deles. Mas a gente expõe os fatos e vê. Economicamente deu certo para eles, mas talvez isso não se traduza em qualidade de vida, né? Eu nunca vivi na China, eu não sei como é que é lá. Eu acredito que a qualidade do ar não seja tão boa. Eu acho que eu sofreria porque eu tenho problema de pulmão. Vocês também podem ter. Eu acho que todo crescimento econômico não vem de graça também, né, cara? Eu acho que hoje em dia países nórdicos são protagonistas em como que você pode investir em aumentar a balança comercial favorável do seu país, ter mais exportação que importação e ter qualidade de vida ao mesmo tempo, né? É com eles. Aqui é uma tendência do aumento do número de membros da OMC. A OMC é a Organização Mundial do Comércio, é a única que ampara todo mundo. Quem ficar de fora vai ser mais prejudicado ainda, caso algum país queira impor uma sanção que dificulte muito a existência econômica do outro, por guerras tarifárias, guerras fiscais, né? Então, a OMC é imprescindível para você existir de uma forma mais com uma defesa maior no seu universo econômico. Se ela, eu vou mostrar para vocês que ela não protege tanto assim as pessoas. Tem países que têm muita força de impor certas ordens dentro dessa instituição, mas ficar sem ela é pior. Eu tenho que falar para vocês do termo DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Algumas questões esse termo aparece, algumas questões esse termo cai. E aí vocês ficam ligados nesse termo que aqui pelo menos vocês viram, leram, ouviram sobre ele e já sabem que é um contexto de economia. Eu não vou ficar lendo o slide, né? Se vocês querem um amparo forte teórico, tá aqui. Essa partezinha dele. Eu vou passar isso tudo para PDF também. Divisão Internacional do Trabalho. Como cada país se situa no mundo econômico, né? Basicamente, falar disso representa a divisão entre os países, a sua posição, e marca o histórico socioeconômico, cultural, que pode evidenciar como que um país chegou onde está hoje, né? Eu acho que é válido notar como que, às vezes, vocês vão entender que uma super especialização em algum produto pode ser perigoso para o país, principalmente no mundo de hoje. A divisão internacional do trabalho ela evoluiu da seguinte maneira, galera. Olha só, na fase inicial do capitalismo, que é definido por esse capitalismo comercial, né? Foi na época das grandes navegações, descobrimento das colônias, né? Os europeus chegando de navio e tudo mais. Calma aí. Pronto. Então, as relações no início das navegações já marcam protagonistas e artistas coadjuvantes no grande teatro econômico do mundo, né? Colônia, olha só, quero mostrar uma relação legal, olha só. Na época do mercantilismo de Brasil colônia, por exemplo, outros países que foram colônia, a colônia serve do seguinte modo. Tem metal precioso, produto vegetal, escravo, né, também, que nesse contexto é uma mercadoria, isso é uma coisa horrível de falar. Mas a gente tem aqui como que colônia no 1500 e pouco, século XV, XVI até o XVIII, servia como uma piscina de metal precioso, produto vegetal, matéria-prima, né? E gente, saindo do 18 e indo mais para as revoluções industriais, colônias ainda existem dentro de um contexto de neocolonialismo e de relações imperialistas com as metrópoles, com os grandes centros econômicos, produtos agrícolas e minerais
continuam sendo exportados metais preciosos, produtos vegetais e escravos. A escravidão foi acabando, né? No Brasil só acabou em 1888, oficialmente. A gente considera que acabou. No século 20 e 21, mais recente, né? Commodity, lucro e juro. Commodity, gente, é matéria-prima com baixo valor agregado. É isso aqui ainda. Uau, gente, como que a gente ainda tem esses países subdesenvolvidos fazendo a mesma coisa que fazia desde 1500? Eu não consigo ficar tranquilo nessa situação. E além disso, a gente também joga para o mundo externo lucros das empresas e multinacionais deles, que vêm para cá aproveitar de mão de obra de fatores mais positivos para as indústrias deles, como mão de obra mais barata e menos custo e fiscalização governamental. Então o lucro da indústria americana vai voltar, então esse lucro volta para os desenvolvidos. E juros, a gente pega muito dinheiro emprestado com eles, né? E aqui tá não industrializado, né? E quando você tem dentro do contexto de globalização, a nova DIT, tem os industrializados emergentes. A gente continua exportando commodity, alguns produtos industrializados, uma coisa ou outra que é comum de países desenvolvidos, mas assim mesmo vocês conseguem perceber como a evolução é precária. Por outro lado, tem as metrópoles, né, os grandes protagonistas até hoje do comércio internacional. Manufatura, ou seja, a indústria que surgia, que estava no início, mas ainda não era indústria como você conhece daquela Inglaterra de 1750, vapor, grande construção de tijolo e tudo mais e máquina, que é manufatura, grandes associações de trabalhadores manuais, né? Mas que é considerado produção industrial. Aí chegamos no 18, 19 e 20, começou a era das revoluções industriais, né? Capitalismo industrial. Até a Segunda Guerra. Metrópole, ó, produto industrializado. Indústria vai chegar com força, mandando pra gente sem parar. No século 20 e 21 a gente tem a era do capitalismo financeiro, né? Capitalismo especulativo. País desenvolvido manda produto mais industrializado ainda, empréstimo e investimento especulativo, investimento em empresa, né? Eles investem aqui, mas o retorno volta para eles, não fica pra gente, né? Emprestam muita grana pra gente. A gente não teve participação internacional forte o suficiente, os países subdesenvolvidos e emergentes, para ter uma posição política favorável de empréstimo. Se bem que recentemente, dentro desses últimos 20 anos, a gente chegou a emprestar dinheiro para os países protagonistas no planeta. Todo país tem dívida, galera. Todo país tem dívida, não vem com essa. Mas a gente tem uma situação mais inferior, né? Por N motivos que explicam. E na atual divisão internacional do trabalho, os caras ainda mandam produto industrializado, só que de alta tecnologia e capital investido, né? Ciência, educação, é o que faz eles. E principalmente eles ganham muito dinheiro hoje em dia com investimento especulativo, tanto em empréstimo quanto em multinacionais, né? Investindo nos outros países. E ganha muito dinheiro com royalty patente, porque lá tem as indústrias, digamos, farmacêuticas mais históricas e potentes, grandes expoentes em sua área, tipo a Bayer da Alemanha, que é uma indústria farmacêutica. Onde a Bayer chega que não é a Alemanha, vai criar a sua matriz, a sua filial, e o dinheiro todinho vai voltar para a matriz, para a Bayer lá da Alemanha. Vocês acham que eles iam ser legais e deixar o dinheiro, digamos, para a Bayer aqui no Brasil? Tem uma filial da Bayer ali em Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, um bairro com todos os problemas socioeconômicos e culturais aqui do Rio, intensificados 1000 vezes. Você acha que a Bayer vai ligar para Belford Roxo, rapaz? Vai nada. Só quer, no máximo, investir na produção de farmacêuticos genéricos aqui pro nosso amado querido Brasil. A OMC, tudo isso explica como que a gente tem a criação da OMC. Vocês conseguem acompanhar a gente desde o início da aula? Tudo foi indicando para a necessidade de um órgão regulador. Se fosse um capitalismo bruto e agressivo totalmente liberal, a gente hoje em dia vive uma grande era de liberalismo econômico. Mas se fosse totalmente liberal,
ia ter país que não sofresse, não se sentisse mais punido por outros mais fortes no protagonismo econômico. Tem país que os Estados Unidos ia quebrar, Estados Unidos e China, né? Ia dar um jeito de exercer sua influência em todo o resto do planeta, em toda a sua zona de influência mundial, se não fosse órgãos regulatórios internacionais, né? Ah, pois é. Eu queria falar rapidinho de como que vocês repararam que essa evolução histórica aqui da DIT tem uma especialização de alguns países em exportarem bens primários, né? Minérios, produtos agrícolas de agroexportação. Quem muito se especializa em um tipo de venda pode se ferrar num contexto econômico que não seja favorável para você produzir aquilo e que países externos não passem a comprar aquilo por outras vantagens financeiras melhores com outros países. Então você se torna muito vulnerável. É um cenário de vulnerabilidade. Se você pega um dinheiro e investe em vários tipos de indústrias e áreas profissionais, você não só se torna mais forte nacionalmente, menos dependente da economia externa, como você passa a exercer sua influência externa também. Você passa a ser um exportador crível. Você vai ter condição de dar um suporte melhor, tanto para a sua economia, nacionalmente como internacionalmente, né? Bem, a OMC. A criação da OMC, vocês podem entender que ia ser inevitável o surgimento de um órgão desse tipo, desse naipe, né? Veio com a Segunda Guerra Mundial. Ele surgiu basicamente porque os países... As grandes guerras mundiais aconteceram por conflito capitalista, galera. Por conflito econômico, disputa de mercado. Tanto de disponibilizadores de matéria-prima quanto de mercados compradores dos produtos industrializados. O couro comeu no neocolonialismo. Na época do imperialismo dos países europeus, a África foi um continente de guerra, tanto para mercado como fornecedor de matéria-prima, né? Inexistência de lei e regra leva a um caos total, né? A OMC, o embrião dela tá nessa OIC aqui, ó, Organização Internacional do Comércio, que é um órgão que surgiu, essas instituições internacionais surgiram no pós-Segunda Guerra, na Conferência de Bretton Woods. Surgiu lá também o FMI, Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro para países, antes só para países saídos da guerra, mas depois com o tempo para países em desenvolvimento. E o Banco Mundial, que é o membro financeiro do FMI. É o banco que tem o dinheiro, FMI regulamenta decisões e tudo mais, né? O Banco Mundial é um banco, guarda o dinheiro. Essa OIC não foi para frente na época por causa dos Estados Unidos com uma medida muito protecionista. Eles achavam que iam comprometer a expansão da economia deles. Até hoje eles têm essa mentalidade, né? Mas tiveram que se adequar a um universo regulamentado pela OMC. Ela, em 47, foi inevitável, foi até cedo na verdade, né? Foi criado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT. Na década de 90 ele se transformou na OMC como a gente conhece hoje. Tá aqui os membros signatários. Tem não membros, observadores, membros representantes. Esses membros não... Quem não é membro provavelmente tem muitos problemas aqui nesses países. Aqui é o chifre da África, olha. Deixa eu passar uma borracha aqui, calma aí. Ficou estranho. Isso aqui, gente, é o chifre da África. São países em condições de desenvolvimento humano muito baixos e a nível de praticamente aquele país não participar da realidade internacional globalizada, porque eles estão numa situação muito delicada da evolução da sua evolução da governabilidade como um todo e da infraestrutura que vem com o crescimento e evolução de uma nação, né? Aqui é Coreia do Norte e aqui é o Turcomenistão, ditadura.
Ditadura, a tendência não é participar de nada internacional, né? O Turcomenistão, para vocês terem uma noção, nessa época de coronavírus, eles proibiram a palavra corona dentro do país deles. Então não existe coronavírus no Turcomenistão porque eles decidiram que não existe corona. Então não existe, né? Se não tem, não tem. Que lógica maravilhosa. O que eu tenho mais para falar disso aqui? Acho que nada. Deixa eu mostrar isso rapidinho para vocês. Ainda que a OMC ela não puna devidamente, não consiga atuar de forma mais enérgica, que ela, que ela ainda tenha problemas de regulamentar a nossa vida de comércio mundial, ela ainda é muito importante. Sem ela, país em desenvolvimento não ia ter quase que nenhuma chance de existir, né? Esse link aqui eu quero mostrar para vocês rapidinho como que a OMC tá hoje em dia. A OMC deu uma pausinha ali. A OMC, eu tô mostrando esse slide aqui, ó. E vamos dar uma lida junto aqui. Não vou ler muito com vocês não, vou selecionar com o mouse. É a OMC Ascendentes, um desafio para o sistema multilateral de comércio. Foi escrito por uma advogada da FGV, né? Acho que ela tem mais propriedade que eu, não é mesmo? Com certeza. Aqui tem um avanço, a criação histórico da OMC e tudo mais. Olha só, em dezembro de 2019, o órgão de apelação da OMC foi parado. Um dos órgãos da OMC é você apelar para algum país que está te ferrando economicamente, está metendo taxa alfandegária e alguma proteção, alguma barreira dele lá que dificulte a sua exportação, você apela para a OMC. Gente, foi paralisado, né? Principalmente agora em época de coronavírus. A pandemia, que é uma realidade muito distópica, eu nunca pensei que ia estar vivo para viver uma pandemia. Galera, a pandemia vai paralisar praticamente um monte de órgão internacional. A nossa economia, a um cenário global, vai tomar uma porrada forte. Eu espero que a gente se recupere bem. Não vai ser forte a nível caos social, o mundo acabou, Mad Max vira Hunger Games, vira, sei lá, The Walking Dead, virou qualquer jogo aí, qualquer produção de mídia aí que vocês gostem. Mas o cenário tá um caso um pouco caótico. Desde 2008 a gente enfrenta uma... 2008 a gente teve um estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, né? Teve muita especulação em cima dos imóveis lá. Uma crise, hoje em dia, é internacional. Ela foi um efeito dominó nos Estados Unidos que foi influenciando a bolsa de valores de todos os países. Como hoje em dia a pandemia de corona está influenciando, né? Cara, o dólar tá 5,3, eu acho. E tudo isso que está acontecendo hoje na economia, eita, pá, tá muito alto. E isso tudo indica como que a economia, que nada mais é do que como que a moeda que regula as relações humanas é tão vulnerável a toda essa mudança global, né? Um tiquinho de nada não, né? Não é gripezinha, por favor, galera. Aqui, ó. Não é gripezinha. Olha só como é que tá alterando a nossa vida, aliás, né? É muito influente no cenário econômico. Aí a matéria, ó. Gente, tá dizendo aqui que foi paralisado, né? E olha só como que alguns países são fortes na influência de certos órgãos internacionais. Os Estados Unidos com Trump atuou forte nisso. Tem país que consegue chegar com economista. Na verdade, o próprio país, na origem daquela organização internacional, certos países já estavam presentes. Óbvio que os Estados Unidos vai ter uma forte atuação nisso, uma puta de uma atuação nisso. Os caras vão conseguir bloquear e quebrar um bocado da autonomia que a instituição deveria ter, né? E, bem, sabe-se lá que coisas eles poderão fazer em contextos alfandegários e fiscais. O que eu posso falar mais para vocês?
A OMC evita bloqueios, né? Bloqueios econômicos, provavelmente. Coisas que comprometiam basicamente medida protecionista, né? O que eu posso fazer mais? Olha lá, a OMC continua sendo o único fórum global para a negociação comercial, visando a liberalização do comércio mundial. Liberalização assistida, né, galera? Não vai ser tiro, porrada e bomba, não. O que eu mais posso falar? É um link legal para você ler. Ah, sim. Olha só, por exemplo, eu não sabia disso aqui. País emergente como o Brasil, cara, se não fosse a OMC, tava mais ferrado do que já tá, né? Quando alguns países violam os acordos. Eu não sabia que, por exemplo, o Brasil teve coisa relevante defendida pela OMC na questão com o Canadá envolvendo a Embraer. A gente é muito bom em exportar avião e peças de avião. A Embraer é muito irada, galera. Eu amo a Embraer. Conhecidos na engenharia aeroespacial, curso maravilhoso. A Embraer é porreta. Era basicamente isso que eu queria mostrar. Esse outro link, como que a OMC está presente hoje em dia, né? Porque eu não queria ficar muito na teoria. Tem esse outro link aqui que mostra o que a gente já conseguiu ver ali na matéria da advogada da FGV no Estadão. Esse aqui do Correio Brasiliense, eu e China são os maiores beneficiários da OMC. Adivinha por quê, queridinho? Cara, eles têm um poder de influência magnífico, gigantesco dentro da Organização Mundial de Comércio, né? Os Estados Unidos e a China estão numa guerra fiscal nos últimos tempos. O Trump, a palavra que ele mais falou foi China, na eleição dele inteira. Tá explicado, a China é um monstro econômico, cara. Então, eles estão em conflito comercial, disputa de tarifas. Só que a OMC tá paralisada. Então, vocês estão ligados como que a gente fica exposto a toda essa influência internacional por causa de guerra de um país que quer crescer na frente do outro. Esse link aqui é legal porque até explica a OMC de um olhar a OMC de um olhar por um olhar jornalístico, né? Só queria mostrar isso para vocês, não posso me estender muito não, para a aula ficar bem corrida e dinâmica. A gente chega aqui nos gráficos da OMC que eu quero mostrar para vocês a situação no Brasil. Não chegou ainda não. Vou falar um pouco mais da OMC e algumas coisas que acontecem. O Brasil começa lá para frente. O que eu quero mostrar aqui, ó, é o funcionamento da OMC. Vocês têm que saber que a OMC funciona através de conferências, né? Cada país manda seu grupo de acadêmicos, economistas, representantes, advogados e especialistas em relações internacionais. Essas conferências são conhecidas como as rodadas. A gente atualmente está na rodada de Doha, que é a capital do Catar. Surgiu em 2001 a rodada de Doha. E é uma rodada que busca consolidar o liberalismo no mundo. Mas é uma coisa que não é da noite para o dia e está paralisada. E isso só depende deles se organizarem. Mas a gente acabou de ver lá no jornal que está paralisado a OMC, né? Teve uma rodada muito importante, eu não botei aqui para vocês. Uma rodada que trouxe para países emergentes em desenvolvimento a quebra de royalty na patente de produtos farmacêuticos. Vocês não têm noção de como que isso é importante para a gente conseguir tanto o mínimo de indústria de fábrica produzindo fármacos para a gente e a quebra de patente para possibilitar essa produção de genéricos, né? E a diminuição talvez da cobrança dessas patentes também. Poxa, é incrível como que se você o remédio contra a AIDS, eu me esqueci o antiviral, cara, o nome dele. AZT. O AZT, ele teve uma grande quebra de patente internacional, porque países emergentes, a América Latina toda, basicamente ia sofrer no avanço do HIV se não fosse uma quebra de patente facilitando a existência
produtiva do antiviral aqui no Brasil, nos países prejudicados historicamente, né, em matéria de indústria. Alguns princípios da OMC, a gente espera que eles sejam respeitados, mas às vezes não ocorre. Chamar a atenção aqui para o dumping. Dumping é uma palavra que vocês podem bater sempre em aulas. É uma prática desleal, protecionista. Uma empresa ela vai lá e altera o valor do produto dela. A multinacional altera o valor do produto dela de forma que quebre um produto parecido produzido num país concorrente. Isso não pode ocorrer e a OMC regula e sabe quando isso ocorre. Eles conseguem ter provas de quando isso ocorre. Não é tão fácil, porque o país que pratica o dumping vai ter um exército de advogados, né? E ocorre muita deslealdade dentro da área agrícola. Eu vou ressaltar para vocês mais para frente, né? Aqui eu queria ressaltar que o atual diretor da OMC é brasileiro. E só dele ser brasileiro já facilitou algumas tomadas de decisões a favor da gente. Ups, desculpa. Algumas decisões favoráveis pra gente em questões alfandegárias, né? Protecionismo é quando um país mexe nas tarifas externas e outras barreiras alfandegárias, qualquer atitude econômica que favoreça a produção nacional em detrimento de competitividade justa no âmbito mundial de comércio, e isso deve ser punido pela OMC. Às vezes escapa, né? Mas a gente espera que ocorra. Olha um exemplo aqui. Gente, o Brasil é um país agroexportador, não tem como negar. E se o nosso carro-chefe são os produtos agrícolas, são justamente os produtos agrícolas commodities, né, que são matérias primárias ainda, que sofrem muitas sanções internacionais. Os principais países econômicos hoje em dia, né, G7, sabe? Os principais países da Europa, eles têm muita proteção para a produção agrícola nacional deles. E a coisa mais fácil é você impelir medida sanitária. Eles fazem uma coisa que é ilegal, que o Brasil sempre apela para a OMC, que é os subsídios desses países para a produção agrária deles, né? Subsídios legais praticados pelos europeus. No setor não só do açúcar, mas a maioria dos produtos agrários, né? Eles impõem essas barreiras sanitárias na maioria das vezes e subsídios que tornam muito difícil o produto brasileiro concorrer lá fora. E assim mesmo concorre, hein? E assim mesmo concorre. Você acha que o grande exportador, a grande produção, uma grande monocultura, sei lá, de soja vai ficar a ver navio? Nada, rapaz. E isso aqui é uma questão, né? O Brasil pode dominar 50% do mercado mundial de açúcar. Isso lá em 2006. Será? Depende dos outros países não aplicarem tantos subsídios, né? A adoção de práticas protecionistas é comum nas relações comerciais internacionais, apesar de regulamentos da OMC, infelizmente. Quais outros produtos do agronegócio brasileiro apresentam alta competitividade e por isso até possam sofrer dumping, possam sofrer práticas ilegais de outros países? A nossa querida soja, né? Até hoje a gente está dependendo muito da soja. Carne de frango, bovina, frango também. De porco tem países que ganham da gente. De porco a gente não é o maior produtor ainda não. Laranja, tem muito tempo que eu não vejo mais laranja, galera. Mas continua também. A nossa laranja, na verdade, sempre caiu no pau com a laranja norte-americana em competição. Os norte-americanos sempre conseguiram fazer medidas totalmente depreciativas em questões financeiras, prejudicando a gente. Essa questão é para ressaltar que país agroexportador sempre vai sofrer de forma muito negativa com sanções sanitárias, barreiras sanitárias de países mais influentes da OMC, que conseguem impor essas barreiras e não deixa o nosso produto entrar lá com forma tão fácil, cara. Tanto é que temos os principais compradores da nossa agroexportação.
Não é o mundo todo que compra do Brasil, não. A soja, principalmente, eu vou mostrar para vocês que é a China, mas que compra. Os Estados Unidos também quer vender bastante soja. A China também produz bastante soja, né? Então, enfim. O Brasil e o comércio. O Brasil ele tem um balanço comercial favorável de superávit, ou seja, tem mais exportação que importação tem um tempo. Essa queda aqui em 2014 foi gastos públicos. A gente chegou numa dívida pública. Eu já falei para vocês que todo país hoje em dia tem muita dívida. Ninguém é santo, ninguém é limpo. Mas o Brasil chegou a um nível onde a dívida pública conseguiu comer um bocado do lucro. E a exportação foi menor que a importação de qualquer forma, né? Junto de dívida pública alta, meu irmão, a gente se ferra. Só para mostrar o panorama que o comércio brasileiro teve uma grande ascensão desde 2009 e aqui em 2005. Aqui no início de 2009 eu falei para vocês da crise da bolha imobiliária americana, né? Olha só como é que teve essa queda da economia. Crise econômica mundial que até hoje respinga na gente. A gente não superou essa crise de 2008. Teve essa ascensão aqui principalmente em questão de petróleo e venda de agroprodutos para os principais compradores e parceiros comerciais do Brasil, a China, né? Na verdade, nessa época aqui, até 2016, o Brasil foi muito agressivo competitivamente. A gente saiu fazendo parceria econômica com todo mundo. Na última eleição, a gente tem um partido hoje em dia que ataca muito regimes comunistas. E os caras toda hora, o filho lá do nosso... o 0x lá do Bolsonaro, um dos filhos, toda hora mete pitaco na China, principalmente na questão do coronavírus. Deu uma crise há 2 semanas diplomática com a China, e vocês acham que apesar da pandemia tá roncando a cuíca aí, vocês não acham que a China não vai guardar essas crises diplomáticas pra frente? Meu irmão, se a gente é dependente totalmente da China na nossa agroexportação quase, se os caras resolverem meter o pé na nossa bunda, pra onde que a gente vai vender os nossos agroprodutos? Por isso que quanto menos alinhamento você tiver só com alguns países, melhor. Porque você vai ter mais mercado, você ainda tem chance de resistir a qualquer mudança de compra e de perfil de compra lá daquele país. É uma coisa de louco. Aqui estão os principais compradores do Brasil: China, eu, a Argentina. A Argentina está no contexto do Mercosul da próxima aula, né? É o nosso principal comprador aqui na América Latina. Outros países aqui da América do Sul. Isso com certeza mudou, mas 2015 não é tanto tempo atrás. Pode ter mudado pouco. É uma coisa dinâmica, né? Apesar do país ter sido agressivo nessa situação de exportação, aparenta que a gente está crescendo bem, né? E vendendo bem. A gente está exportando coisa de qualidade e tudo mais. Só que a gente está muito apoiado no agronegócio. Só que um dos problemas é que aqui diz, ó, industrializado e semifaturado. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui são agroprodutos que passaram por uma ou duas fases de processamento fabril, o que ainda mantém como commodity. Então a gente não deixa de ser agroexportador. Olha só, tudo que a gente está mandando. Eu vou sublinhar todas as commodities: soja triturada, minério de ferro, óleo, carne de frango, seja de boi, não importa, origem vegetal, farelo de resistração, óleo de soja, celulose, café, milho, carne bovina, commodity, galera. Isso 2015. De ontem para hoje isso não vai mudar tão rápido. Em 5 anos não é suficiente de mudar. Os nossos amados aviões estão aqui, cara. Eu amo a indústria da aviação, porque é uma indústria de tecnologia, cara. O ITA em São José dos Campos, né, produz. Tem a galera, o pessoal lá, a galera que estuda lá, sei lá que avião é esse. E a gente é forte na exportação de coisas dentro do avião. A gente importa óleo também. Queria falar para vocês sobre óleo. O nosso problema é a refinaria e o refino tornar esse petróleo, os óleos derivados, mais sofisticados e mais refinados quimicamente. Por isso que a gente importa óleo também.
Porque a gente não é autossuficiente e a gente tem um problema tecnológico do processamento dessa commodity bar, né? E o histórico aqui é como é que está o progresso tecnológico do Brasil de 60 a 2005? Como que foi a porcentagem de como que as nações investem no progresso tecnológico, ou seja, ciência nos seus países? Brasil 0,28. Triste, né? Gente, o que levar para a vida dessa aula? Eu não preciso ler, mas está aqui para vocês resumindo. Você quer resumir essa aula em 2 slides? É isso aqui, ó. Tá aqui, eu não vou ler para vocês. Eu queria ressaltar. Sempre vou ressaltar isso, ó. Pesquisa científica. Projeto político de crescimento. Tinha que ter um acento ali no político. País desenvolvido. Pesquisa científica. Exporta com alto valor agregado. Triste, né? Isso aqui é muita atenção nesse aqui, ó. País desenvolvido tende a ser muito protecionista com produções agrárias, produtos. E se apoia nas medidas sanitárias para isso, né? Quando a crise vem para todo mundo. O mundo é interdependente economicamente. A economia globalizada hoje em dia não foge de ciência. Eu queria deixar esse slide aqui como crítica, ó. Ser agroexportador não é problema nenhum. Aliás, eu saí de agronomia, né? E eu gosto muito de agronomia, é um curso irado. Ciências agrárias são maravilhosas. Mas não justifica você se especializar só nisso e deixar de investir ciência nas outras indústrias do seu país, seja ela naval, aeroespacial, farmacêutica, mecânica, química, qualquer indústria. Você pega a porrada de engenharia que existe aí e você vê como que essas engenharias e as áreas que elas poderiam ser muito valorizadas não são, por essa forte dependência agroexportadora que a gente tem, que poderia não só ser um dos protagonistas e potenciais brasileiros, seria um deles. A gente poderia agregar mais ainda no nosso potencial. A gente só precisa ter um bom planejamento político para os próximos anos. Votem certo, por favor.